Vamos confiar nele, né? Beleza, então tá bom. Você vai ficar por aqui mais um pouco, Benny Boy. Ainda não terminamos. Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme de 2021 chamado As Passageiras, e o filme é basicamente assim. Um estudante universitário que está trabalhando como motorista no lugar do seu irmão, pega duas passageiras misteriosas para um roteiro de festas em Los Angeles. Mas enquanto avança no trajeto, ele se vê envolvido em um submundo perigoso e assustador de vampiros. Agora ele precisa lutar para permanecer vivo, mas ele acaba se aproximando demais de uma das vampiras. Respira fundo e vem comigo que eu te conto como toda essa história muito cabulosa aconteceu. Entra. Estamos atrasados. É tarde da noite. Jay Paris, um jovem comum, vai buscar sua namorada Maria em uma lavanderia da cidade. Enquanto eles estão no carro, Jay percebe que um carro de luxo está perseguindo eles. É um Maserati. Pela reação de Jay, parecia que ele conhecia aquele carro e definitivamente não estava feliz em ver ele. O semáforo fica vermelho e Jay é obrigado a parar o carro. Mesmo assim, ele pega a sua quadrada para se proteger. O Maserati para bem do seu lado. Dentro havia um homem loiro chamado Victor. Ele é um vampiro. Assim que o semáforo fica verde, Jay pisa no pedal e vai embora cantando pneus. Mesmo assim, Jay pede a sua namorada para levar o carro enquanto ele vai de encontro ao homem loiro. E realmente ele tá muito determinado a caçar esse cara. Ele chega em um porão, onde ele vê 3 corpos pendurados de cabeça para baixo. Enquanto isso, Maria estava prestes a ligar o carro para ir embora de toda essa situação. Mas, de repente, alguém quebrou o vidro da janela. Jay ouviu o barulho, mas não encontrou Maria no carro. Ela foi levada por alguém. No dia seguinte, Benny, o irmão de Jay, é visto dormindo na sala de aula da sua faculdade. Mas ele não é desinteressado, não. Muito pelo contrário, ele é um nerd e provavelmente passou a noite toda estudando. Que orgulho pra família. Benny é um cara simples e gentil que mora com a avó e estuda economia na faculdade. Perdeu meu respeito. Em seu tempo livre... Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Em seu tempo livre, ele é um beatmaker, que é basicamente aquele cara do trap que faz beat, ou do hip hop, né? Sua avó, que ele chama carinhosamente de abuela, que é espanhol, é uma doce mexicana de nome Rosa, e adora cozinhar, principalmente para o Benny. Também no quarto de Benny, descobrimos que ele é fã de Naruto e coleciona skates, é um bebezão. Enquanto trabalhava em uma nova música, ele ouve seu irmão Jay falando com alguém no telefone. Jay é um motorista particular para pessoas muito ricas e não podia trabalhar naquele dia porque ele estava com muitos apuros. No dia seguinte, sua namorada desapareceu, então Benny se prontificou a ajudar o seu irmão. Ele propôs ser o motorista por um dia no lugar dele, até que Jay fosse resolver os seus problemas. Inicialmente, Jay estava com muito medo, afinal não é para qualquer um que a gente libera inicialmente as chaves de um Cadillac Escalade preto de alto luxo, não é? Depois de muitas recomendações, Jay liberou as chaves para o Benny. Aí, Benny, se você arranhar, eu te mato. Quê? Tá falando sério? O carro é tão irado que pode ser ligado pelo lado de fora com apenas um clique no botão. Além disso, como o Benny estaria trabalhando no lugar de Jay essa noite, ele teve que fingir ser o próprio irmão, ou seja, ele era Jay. Benny estava muito animado para dirigir um carrão desses e vestindo um uniforme maneiro. Estava nítido em seu rosto que ele estava muito empolgado por dirigir aquele brinquedinho gigantesco de 4 rodas. À noite, Benny vai até uma mansão para buscar os seus primeiros clientes. Ele estava bastante apreensivo porque queria parecer muito profissional. De repente, uma linda garota ruiva saiu da mansão. Benny pensa que ela fosse Zoe Morrall, mas o nome da garota é Blair, uma amiga íntima de Zoe. Blair notou que o zíper dele estava aberto e deixou Benny totalmente desconfortável. Lá se foi a pose de profissional que ele tanto queria manter, né? Desculpa, não foi muito profissional da minha parte. Mas, para piorar, ele se esqueceu de um protocolo importante: abrir a porta do carro para a passageira. Mesmo todo atrapalhado, ele foi contornando a situação. Blair também foi muito simpática com ele, e isso pode ter ajudado o pobre rapaz a se recompor um pouco. Mas em seguida aparece Zoe Morrall. Diferente da amiga, ela tem uma personalidade forte, mas na verdade é besteira, ela só é chata mesmo. Mas pra Benny, tudo bem. Afinal, o trabalho dele era levar as meninas para 5 destinos diferentes antes do sol nascer. Tudo correria bem se ele dirigisse calado. E obviamente não foi o que aconteceu. As meninas queriam jogar conversa fora com Benny.
Elas perguntam o que ele faria se soubesse que essa seria a sua última noite. Blair e Zoe esperavam uma resposta espetacular, mas Benny disse que ele era um cara muito tranquilo e não tinha nenhuma ideia em mente. Nesse ponto, Zoe tentou provocar o rapaz e perguntou a ele um monte de coisas sem sentido. Benny queria soar profissional, mas finalmente brincou e se distraiu com as garotinhas. Durante todo esse passeio, Benny estava constantemente olhando para Blair e ele ficou amarradão naquela ruivinha linda. Eles então chegaram no seu primeiro destino, uma espécie de festa com máscaras. Antes de entrar na mansão, as meninas tiraram um amuleto com uma pedra esquisita vermelha. Aparentemente aquele é o convite e só pode passar quem tiver um assim. Enquanto isso, Jay estava planejando como resolver o seu outro problema, os vampiros. Naquela mesma noite, Victor, aquele homem loiro do Maserati, iniciou uma guerra. Enquanto isso, Ben estava no carro esperando as garotas. Ele sai do carro para tomar um pouco de ar quando de repente pisa em um amuleto caído no chão. Ele pega rapidamente e guarda. Esse coincidentemente é o mesmo amuleto que as meninas tinham. Logo depois, as meninas deixam a mansão e seguem para o próximo destino. Eles pararam em um estacionamento subterrâneo e, assim como da primeira vez, Benny teve que esperar por elas. Benny percebe que Zoe tinha deixado o celular dela no carro. Ele também notou que ela havia recebido mensagens do Victor e que ele perguntava por Jay, o seu irmão. Naquele momento, pareceu estranho para Benny porque ele estava se passando por Jay. Benny tenta ligar para Jay, mas ele não atende. Algo de errado não está certo. Ele então começa a fuçar a bolsa de Zoe. Lá dentro ele encontra muito dinheiro com muito sangue no meio da bolsa. Enquanto contava o dinheiro, ele acidentalmente sujou seu rosto, o colarinho da camisa também ficou sujo. Como se isso não bastasse, um policial entrou no estacionamento. Agora é de lascar. Benny, um afrodescendente todo sujo de fluidos vitais, cheio de dinheiro e com um carro que não era dele. Me ajuda aí, né? Não esperou muito para sair do veículo antes de levar um baculejo do policial. Ele correu para dentro de onde as meninas entraram e parecia um hotel. Na entrada, encontrou a recepcionista que notou que Benny estava muito agitado, suado e com a mancha de sangue na gola da camisa. Ela estava prestes a chamar os seguranças, mas algo fez ela mudar de ideia. Na mão de Benny, o amuleto com aquela pedra vermelha fez a mulher se desculpar pelo mal-entendido. Benny percebeu que aquele amuleto provocou uma mudança brusca no comportamento da recepcionista e tentou fingir que era realmente um convidado. A recepcionista acompanhou Benny até o elevador e disse para ele beber com responsabilidade. E, por favor, beba com responsabilidade. Mas ela não estava falando do que você pensou. Benny entrou na sala e se deparou com a cena mais bizarra que ele poderia imaginar. Calma, antes de eu te revelar o que ele viu, eu preciso te avisar. Se você ainda não se inscreveu no canal, você é um ser humano da pior espécie. Assiste o vídeo, gosta, não dá um like, nem se inscreve que é de graça. Oi, a vida cobre e eu também, hein? Filho de uma égua. Ele ficou paralisado ao ver Blair e Zoe sugando o pescoço de dois caras. Zoe, com a boca toda suja, levantou Benny com as duas mãos e começou a assustá-lo. Nesse ponto, Benny confessou que na verdade ele não era Jay, mas era o seu irmão. Zoe queria sugar ele também, já que ele não tinha qualquer utilidade por não ser o Jay. Blair consegue salvar Benny, dizendo a Zoe que ele as levaria até Jay. De repente, um dos caras que estavam sendo sugados acordou. Na verdade, essa festa foi planejada, e esses dois estavam voluntariamente sendo dissecados. Eles estavam sendo pagos para alimentar os vampiros com seus sangues, mas Zoe exagerou na cota e levou um deles a óbito. Ela não pensou duas vezes e disse para Blair acabar com o segundo cara. Nesse tempo, Benny fugiu quando percebeu que seria obrigado a levar aquelas muriçocas até o seu irmão. Quando Benny chega no estacionamento, o policial aborda ele. Desesperado, ele conta tudo o que aconteceu, mas o policial não pareceu nem um pouco surpreso. Na verdade, ele queria prendê-lo e levá-lo embora, mas foi interrompido pelas duas meninas que tinham acabado de, se é que assim podemos dizer, jantar. Elas e o policial pareciam se conhecer. Na verdade, ele já sabia que elas eram vampiras. Após uma breve discussão, o oficial liberou o Benny. Ele tentou enviar uma mensagem de texto em segredo para alguém, mas Zoe imediatamente percebeu o que ele estava fazendo e quebrou o celular dele. Enquanto isso, Victor, em sua luxuosa mansão, estava bebendo fluidos vitais frescos. No porão da casa dele, ele mantinha várias pessoas presas, para que depois ele sugasse todas elas. Eles estavam amarrados e dormindo dentro de uma espécie de caixa de vidro.
Depois de beber a sua taça, Victor sai em seu Maserati para visitar algumas pessoas especiais. Benny estava no carro com as duas garotas e tentou fugir de uma vez. Ele destravou o cinto de segurança e pulou para fora do carro. Mas, como um passe de mágica, Zoe se teletransportou e surpreendeu Benny do lado de fora do carro. Parece que ela sabia de todos os movimentos dele. De volta a Victor, ele visita Grace e Eva, duas outras vampiras muito poderosas da cidade. Na verdade, Victor trabalhava com elas. Grace e Eva trabalhavam com Martin, um outro chefe em Los Angeles. As meninas sabem que Victor ultrapassou todos os limites e eliminou Maria, a namorada de Jay. Nesse ponto, as meninas devem decidir como vão punir Victor, porque ele quebrou o acordo de paz entre vampiros e humanos que já durava séculos. Grace disse a Victor que ele seria banido da cidade, mas o que eles não esperavam era que Victor dissesse não se importar. Seu plano de dominar toda a cidade de Los Angeles começava a ser revelado. Eva tentou ligar para Martin imediatamente, mas o Victor já estava esperando por isso. Ele se adiantou e mostrou uma orelha, dizendo que o chefe delas agora descansa em paz. Nesse ponto, ninguém poderia salvar elas, porque Victor acabou com todos eles. Enquanto isso, Benny e as meninas pararam em um mercado. Zoe saiu para comprar alguma coisa. No carro, Benny ainda estava muito agitado e muito apreensivo. Blair tentou acalmar ele e explicou a ele que os vampiros e humanos vivem juntos naquela cidade, mas eles precisam seguir certas regras. Ela também disse para ele que Zoe é namorada de Victor. Blair e Zoe administram o dinheiro de diferentes empresas e clubes de fluidos vitais, se é que você me entende. Victor sempre foi ganancioso e já planejava aquela noite há muito tempo. Ele planeja acabar com todos os 5 líderes da cidade para tomar o poder absoluto de Los Angeles. Blair também diz a eles que Jay, que é irmão de Benny, comanda o território de Boyle Heights, e Victor queria usar ele como uma escada para se voltar contra os líderes da cidade. É por isso que Victor ceifou a vida de Maria para provocar o Jay, mas os planos mudaram quando Benny, ele mesmo, apareceu no lugar de Jay. Então Benny deveria levar as meninas para o seu irmão. Aqui percebemos que Benny e Blair estão desenvolvendo uma conexão. O rapaz já estava tão apaixonado pela linda ruiva que nem se importa mais com o tipo de refeição que ela costuma comer. Agora ela tem que se preparar para ser a refeição dele. De volta... que bosta. De volta a Jay, que ainda estava resolvendo as suas pendências, ele reagrupa sua gangue para caçar vampiros. Eles chegam à mansão de um chefe chamado Giles. Giles conta que Blair e Zoe foram à festa dele e cometeram uma infração de sugar tudo dos doadores, além do limite que elas tinham. Depois de revelar que Blair e Zoe estavam indo para o Three Kings, um clube popular em Los Angeles, ele é finalizado pelos homens de Jay. Blair, Zoe e Benny vão para o clube Three Kings e as meninas querem que o Benny vá com elas. Assim ele não escapa. Antes de entrar no clube, Benny é reconhecido por seus amigos da faculdade. Eles param Benny e tentam usá-lo para que possam entrar de maneira clandestina. Mas Benny não estava de uniforme por ser segurança, e sim um motorista de gente bacana. Então, já que Benny não pode ajudar, eles começam a zoar ele por ser um mísero motorista. Bom, essa é a lição para você escolher boas amizades, né? E não esse tipo de gente. Só que aí a Blair chega e vê aquele bando de sanguessugas que Benny costumava chamar de amigos e mostra para eles quem é que manda na arte de sugar. Caralho, isso aqui tá muito divertido. Após esse beijão, ela pede ao segurança pra mandar aquele bando de babacas sem dinheiro para o final da fila. Pro fim da fila, podem ir. Me ouviram, pro fim da fila. Enquanto isso, Jay e sua equipe já chegavam ao clube e procuravam as duas garotas que Giles mencionou. Lá dentro, Blair e Zoe se deparam com Caleb, um outro caçador de vampiros. Caleb não estava sozinho, e de repente as duas garotas estavam cercadas por um grupo inteiro. Quando eles estavam prestes a acabar com as vampiras, Benny vira o jogo. Em um movimento impulsivo, ele quebra uma garrafa de champanhe na cabeça de Caleb e todos se distraem. E é nesse momento que as meninas conseguem se libertar e atacam de volta. Quando eles estavam saindo do clube, Jay viu seu irmão e o reconheceu. Ele tenta ir atrás de Benny, mas foi parado por um dos funcionários. Furioso, Jay pega uma estaca e atinge o peito dele. Quando as meninas e Benny estavam prestes a entrar no carro, o grupo de Jay começou a acertá-los com balas de prata. Eles rapidamente entraram no carro e Benny pisou fundo no acelerador do Escalade.
Zoe, como se não houvesse perigo, colocou a cabeça pra fora da janela e começou a uivar pra eles. Coitados, erraram feio ao combater os vampiros com as armas pra lobisomem. Benny decide ajudar Blair e Zoe a escapar e leva elas pra sua casa. A avó de Benny estava se cagando de medo porque pensava que eles fossem ladrões. A pobre vovó aparece segurando um taco de beisebol e quase acerta a cabeça do próprio neto. Talvez deveria. Mas, ao perceber que o rapaz estava na companhia de duas belas moças, a vovó se acalma, mas pede explicações para ele. Voltando a Jay e seus amigos, eles são parados pelo policial que aparentemente é pago por Victor. Ele disse a Jay que o rapaz loiro gostaria de falar com ele no restaurante Rosso Puro. Na casa de Benny, Zoe estava falando com Victor ao celular e ele disse a ela que só restava um chefe para exterminar. Ao longo da noite, Benny e Blair começam a se gostar cada vez mais. Blair disse que antes ela era uma humana e vivia uma vida completamente normal, mas foi transformada em vampira pela Zoe. Ela admite que às vezes sente falta de ser uma humana novamente. Enquanto isso, Jay chega ao restaurante e encontra Victor. O rapaz loiro estava ali, bem de frente com o último líder e esperava a melhor oportunidade para destruí-lo. Antes mesmo de Victor investir contra Jay, ele perfurou a cabeça de Victor com uma bala de prata e estava prestes a perfurar o seu peito com uma estaca. Mas Victor rapidamente segurou a mão de Jay e começou a regenerar a sua cabeça. Depois disso, ele revelou que foi responsável pela eliminação da Maria, a sua namorada, e mais. Essa carne que ele tá comendo, digamos que tem uma relação com ela. Benny e as meninas chegam ao bar de um cara doidão chamado Rocco. Ou então, peraí, eu conheço esse cara. Bjorn Ironside. Esse Rocco parecia meio estranho, mas foi só porque ele foi pego de surpresa quando os três chegaram sem avisar. Zoe queria falar com ele, então Benny e Blair saíram de perto para aproveitarem o momento de outro jeito. Enquanto Rocco e Zoe bebem, ela puxa uma faca bem devagar. Lá fora o romance fica mais intenso. Benny e Blair começaram a contar sobre seus passados, mas depois disso, eles começaram a se beijar apaixonadamente e o clima esquentou. Mas para a infelicidade deles, alguma coisa tá acontecendo lá no bar. Rocco percebeu que Zoe estava ali para tentar contra a vida dele, e quando ela tentou acertá-lo, Rocco já esperava por isso e conseguiu se desvencilhar do ataque. Benny e Blair precisaram entrar na confusão quando os amigos de Rocco também partiram para cima de Zoe. Enquanto Blair partia para cima dos outros, Benny entrou no carro e acelerou contra um dos caçadores de vampiro, zoando o carro do seu irmão. Que triste. A noite acabou. Blair e Zoe alcançaram seus alvos, mas Zoe havia se ferido e precisava de sangue. Benny deixa as meninas no último destino da lista. Ele descobre que é a casa de Victor. Blair manda ele ir embora, mas Benny se recusa a abandonar o irmão que está dentro daquela casa. Benny encontra vários prisioneiros humanos mantidos naquela caixa de vidro por Victor, para ele se alimentar depois, mas um deles era Jay. Então Benny tenta libertar o seu irmão, mas infelizmente quando ele vai quebrar o vidro é capturado por Victor também. Zoe então vai em socorro do Benny e ameaça Victor. Ela finalmente percebe que ela tem sentimentos por nosso querido Benny. Victor entrega um punhal a Zoe e ela, furiosa, acerta o estômago de Blair. Benny se lembra que está com as chaves do Cadillac e ativa o carro pelo controle, fazendo o veículo bater em uma janela e quebrar os vidros. A luz do sol penetra, lambendo tudo que pode alcançar. Zoe fica exposta e começa a se queimar até virar pó. Victor então ataca Benny usando Jay como isca e é jogado por Jay na luz do sol, o que o destrói rapidamente. Mas o pior já tinha acontecido. O loiro conseguiu morder Benny antes de ser lançado na luz, e Benny logo se transforma em um vampiro. Os irmãos agora estão separados por luz e trevas. Mesmo assim, Jay decide começar a treinar como caçador de vampiros profissional, e diz a Benny que espera que ele lute ao seu lado quando o caos dominar a cidade. Nas cenas finais, Jay fica pensativo quando visita o túmulo de Maria. A noite cai e Benny é abordado pelos seus supostos amigos da boate, que aparecem perguntando se estava tudo bem com ele, porque depois daquela noite ele tinha sumido do meio da galera. E como eu disse, tem um cheirinho de falsidade aí, hein? Escolham bem as suas amizades. Amizade é tudo! Mas Benny diz que tá tudo ótimo e que ele nunca teve melhor. O carrão com aquela ruiva maravilhosa estaciona e Benny entra. Ele ainda tem a audácia de oferecer carona para o casal, mas ele estava só tirando onda porque o carro só tinha lugar para dois. E assim eles se vão para mais uma noite de bebedeira de fluidos vitais. Se você assistiu até aqui, quer dizer que você gostou desse vídeo do Henrique, né?
Então, por gentileza, deixa o seu like